Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Faça você mesmo. Este é um conceito que tem ganhado cada vez mais adeptos ao redor do mundo. A ideia de autonomia e independência já é mais forte em países desenvolvidos como os Estados Unidos, onde surgiu o termo do it yourself, que tem esse mesmo significado. Fazer você mesmo, em outras palavras, é não precisar ter alguém que faça para você. Nesse cenário, surge uma série de negócios e atividades oportunas para quem adere ao estilo de vida. Um desses ramos é o de lavanderias, movimentando quase 6 bilhões de reais ao ano e se destacando na lista de essenciais na pandemia. O setor de lavanderias é a aposta para quem quer empreender. Acompanhe. Um segmento que só cresce. As lavanderias estão fazendo cada vez mais sucesso no Brasil. Apesar disso, o setor também sentiu o baque na pandemia com as restrições impostas. Durante a crise causada pela pandemia, esta atingiu diretamente o faturamento das lavanderias domésticas, devido queda substancial de faturamento, pois a partir do momento que você não tem mais o uso de suas roupas para trabalho, para eventos, isso aí tem um reflexo diretamente no faturamento das lojas. Quer dizer, 2021, nós já tivemos um grande avanço com melhoria no faturamento, porém ainda não atingimos o patamar que estávamos em 2020, em março de 2020. Mas 2022, nós temos toda a confiança na economia brasileira que está melhorando e o reflexo é no faturamento das lojas, que vem melhorando substancialmente nos últimos meses. Já esta outra lavanderia é no estilo self-service, ou seja, o cliente mesmo faz o serviço utilizando toda a automação oferecida pelo negócio. Então a gente foi atrás da Lavur, que hoje é a maior rede de franquias de lavanderia do país, e até agora está dando super certo. A gente está aqui localizado no coração do Renascença. O nosso ambiente ele conta com 3 máquinas de lavagem, todas as 3 já inserem automaticamente o sabão com o amaciante, né? Também temos no ambiente 3 secadoras, principalmente nesse momento de chuva, nessa época de chuva aqui. A roupa no varal demora muito para secar. E assim, pelo fato de estar localizada hoje aqui no Renascença, próximo de universidades, próximo de bancos, próximo de bastante prédios, shoppings aqui próximo também. Com a tecnologia e automação, eu consigo lidar de qualquer lugar. Então é uma tranquilidade que eu tenho, que eu não preciso largar meu outro trabalho, agora que as coisas estão voltando ao normal, graças a Deus. E dá para poder seguir com os dois. Inclusive já estamos com a ideia de montar mais 2 unidades aqui em São Luís e já estamos à procura de outros pontos. Bom, nós acabamos de ver como o segmento de lavanderias tem crescido, com destaque para as franquias. O setor, que desde 2018 tem dados de crescimento altíssimos, se tornou ainda mais promissor em 2021, considerado aí um serviço essencial durante a pandemia. O otimismo é tanto que as gigantes internacionais não só estão de olho, como também estão investindo no mercado brasileiro, que cresce a cada ano. Então vamos aqui apresentar os nossos convidados de hoje. Nós temos a presença de André Cutrim de Mendonça, diretor do grupo Lava Matic, e da Joana Dark Galvão, que é franqueada da lavanderia Laundromat aqui no Maranhão, em São Luís. André, Joana, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Boa noite. Boa noite, a gente que agradece o convite. Boa noite, muito obrigado pela lembrança, um prazer estar aqui. Prazer pra gente. E para começar esse nosso papo, eu já quero saber da avaliação de vocês sobre esse momento que parece ser um momento muito promissor mesmo, de boom das lavanderias. O que está por trás disso? Quais são os fatores que vocês enxergam como mais determinantes ou relevantes para explicar esse cenário? A gente acredita, principalmente o que as lavanderias vêm trazendo de praticidade para a vida das pessoas, porque antigamente o processo de lavagem era uma coisa muito dentro da casa, era muito doméstico, alguns anos atrás. Nos últimos anos, principalmente de 30 anos para cá, as pessoas foram tendo acesso a esse serviço externo, em lavanderias profissionais. E o que a gente percebe muito nos últimos... A gente está com a Laundromat aqui desde 2014, é que essa introdução do serviço do autoatendimento.
que isso traz também um investimento menor para o cliente. O cliente mesmo vai até a lavanderia e ele tem a oportunidade de usar o serviço self-service, que é o serviço que ele vai e faz o autoatendimento. Ele coloca as roupas na máquina, ele tira a roupa da máquina, ele coloca para secar, ele tira, dobra. Isso também traz um custo menor para o cliente. Então, acaba que introduz mais as pessoas que anteriormente, não tinham oportunidade de usufruir o serviço de uma lavanderia profissional e agora eles têm acesso em função dessa oportunidade. E André, a gente até já tinha conversado um pouco sobre essa mudança de comportamento ao longo dos anos. A Lavamatic já está aí desde a década de 70. Isso. Me conta essa história. A Lavamatic, ela já vai fazer próximo, já uma senhora de seus quase 50 anos. Ela nasceu em 1974. Ela é uma empresa tradicionalmente de valores muito familiar, mas ela não foge à inovação. A gente, na década de 90, nós tivemos a franquia da Laundromat, e às vezes pelo tempo, né? Às vezes a gente acaba pecando por isso, do pioneirismo. E eu lembro, estava conversando aqui com a Dalva, que a gente fez um hotel aqui, o Ponta da Areia. Eu lembro que era só areal e lá na frente tinha um restaurante que era o Tia Maria. E eu era uma criança de 5 anos, correndo de um lado para o outro, veio até a cantora Beth Carvalho para a inauguração. Foi inclusive o seu Mendonça, meu pai, que construiu o hotel. E logo depois foi passado para o seu Garden, seu Zé Figueiredo, depois passou para o seu Carlos Gaspar e hoje está com a atual proprietária, Dona Vanise. E assim, às vezes a gente que é pioneiro acaba pecando, né? Talvez fora de época, como a nossa colega Joana está colocando, ela está bem posicionada hoje, porque ela deve ter feito um estudo de marketing. Na época, a gente fez um estudo para isso, junto ao Sebrae, né? Na época não chamava nem Sebrae, era NAI, era Núcleo de Apoio ao Empresário. E todos os números se configuraram a favor, mas logo em seguida teve um boom no turismo, porque veio o final dos anos 70, 80, e estava dentro do plano de negócios esse retorno, mas eventual. Na época o seu Mendonça, meu pai, teve um sócio que acabou se separando. Esse sócio, ele não teve como pagar o sócio, enfim, teve um percalço no meio do caminho, ele teve que vender o hotel. Não deu tempo de esperar, que é o ROI, é o Return Over Investment, né, o que é o retorno sobre investimento, não teve como esperar. Mas é isso. Em outras palavras, o marketing, ele acaba existindo antes da empresa existir. E ela deve ter feito estudo. Realmente, a Lavamatic, que eu quero dizer, ela tem uma pegada diferente, no caso de fazer o faça você mesmo, né? Que nós acabamos optando pela ideia da praticidade, de alguém, ou a pessoa deixar lá e ter uma especialista, uma equipe para cuidar. Sim. Não tem o faça você mesmo, né? Mas a praticidade é essencial. Hoje você vê espaços diminutos, menores nos apartamentos, as leis mais, as normas, que eu quero dizer, as normas dos apartamentos, dos síndicos, né? Dos condomínios, que eu quero dizer, mais restritas à questão de colocar as roupas nos varais, né? Nas áreas de serviços, enfim, do uso dos espaços, né? Então, o faça você mesmo, em países como os Estados Unidos, tem até inclusive o Laundry Day, que é geralmente o dia de sexta-feira, que as pessoas vão para fazer o uso da lavanderia. E realmente tem sentido. É uma coisa moderna. E inclusive as pessoas se socializam, estão ali batendo papo, tomam um cafezinho, esperam. Acabou que vira um lazer lavar roupa na lavanderia, né? Você sai de casa, você vai para momento de encontro, outro local, né? Lá
Normalmente, em todas as lavanderias, elas hoje oferecem Wi-Fi para o cliente, uma televisão, então aquele espaço de confraternização. E tem, né, aquele momento que lavar roupa deixou de ser um peso. Um peso em casa, porque... E sem contar assim, que a gente percebe que a cultura, a gente imita muito os Estados Unidos, né, os americanos. Então, por exemplo, a lavanderia self-service, ela existe há mais de 50 anos, 60 anos atrás nos Estados Unidos. Hoje que está o boom aqui, por exemplo, na nossa cidade. As pessoas também estão abrindo mão de ter aquela profissional do lar que faz né, as tarefas domésticas. Então, a própria pessoa está tendo aquele autocuidado de estar cuidando das suas coisas, cuidando da sua casa, cuidando da sua roupa, e a lavanderia proporciona, é uma continuidade. Eu sempre coloco, por exemplo, quando a gente era criança, existia a enceradeira, né? A gente usava a enceradeira para encerar os pisos. Hoje em dia não existe mais, porque os pisos já vêm tratados para que não precise fazer esse brilho. Eu acho que a questão da lavanderia é a mesma coisa, elas vão se atualizando e vão modificando os negócios e vão atendendo a demanda mais moderna, mais prática, mais rápida. E pela correria também, né? Que maravilha que a gente tem aqui pontos de vista semelhantes, mas de áreas, embora o segmento seja o mesmo, mas de áreas diferentes. A Lavamati, que a gente conhece, já é uma empresa com bastante tempo de estrada, 50 anos vai fazer dentro de 2 aninhos e tem uma estrada, uma história para contar. E a franquia Laundromat aqui com a gente também, a Joana, que é franqueada, vai poder contar um pouco mais. No próximo bloco a gente vai fazer um intervalo sobre os desafios desse tipo de empreendimento. Na volta nós vamos saber mais sobre esse assunto então. É já já.